Na segunda-feira passada, a gente teve a alegria de receber Preta Gil para um Conversa, a partir do lançamento de sua autobiografia recém-lançada, Os Primeiros 50. Preta estava em ótimo astral, como de costume, falou da vida, do câncer e do período de 5 anos de remissão, período em que podem surgir recorrências da doença. Preta saiu daqui do estúdio direto para o hospital para fazer exames e pouco depois anunciou que sim, foram encontrados 4 novos focos da doença e que ela já tinha feito a primeira quimioterapia cheia de ânimo, cheia de gás. Eu tô bem, eu tô com a cabeça boa, eu tô muito melhor do que eu tava quando eu comecei meu tratamento em 2023. Eu sou uma outra Preta de 2024, cheia de vontade de viver, com muita energia, com muito amor, cercada de amor por Deus, meus orixás, minhas santinhas. Então eu tô realmente melhor para enfrentar esses tumores dessa vez. Estamos juntos, a Preta, em mais essa batalha, vibrando em orações e luz curativa. Estamos juntos, Preta. Força, sempre. Vamos assistir agora ao programa gravado na semana passada com Preta Gil. Pode ser terapêutico, mas não. Como qualquer terapia... Não mexe. Eu tive que reforçar a terapia durante o processo que eu escrevi o livro, porque você vai lá atrás e aí quando você revisita, né, a sua própria história, tem os seus fantasmas, tem ali os seus monstrinhos, mas foi muito bom, foi muito importante ter escrito esse livro também para isso, para sarar feridas, né, passadas, muitas coisas que a gente deixa debaixo do tapete durante a vida. E esse livro, ele foi terapêutico mesmo. Teve coisas que você tinha esquecido, que vieram no processo? Muita coisa. Você procurou alguém para lembrar de coisas? Quando eu decidi escrever esse livro, eu fiz um grupo com as minhas irmãs e melhores amigas. E falei, olha, eu tô começando a escrever um livro, mas a minha cabeça também já, né, a história tal, a história tal, Isso a história foi tal. antes da pandemia? Em 2018. 2018. E aí algumas vieram, falaram, a Mora falou, você não pode deixar de escrever a nossa história da escola. A Maria, você não pode deixar de escrever a história da nossa mãe, quando, enfim, bate na mãe de uma colega. Falei, meu Deus, ó, histórias ótimas. Enfim, e aí foram lembrando, assim, aí eu fui puxando, e aí junto com o Guilherme Samora, que é meu editor maravilhoso, a gente escreveu, eu escrevia muito, mandava para ele, mas a gente fez, assim, umas 20 sessões juntos de conversa, porque eu acho que conversando, para mim, foi melhor, assim. Vamos ver se vocês reconhecem quem é a madrinha que está com ela no colo. Tanta gente especial nesse vídeo. Oh, meu Deus! Aí eu não apago a vela. Davi Moraes, meu primo, vem. Isso, lá atrás. Ali, ó, ele tá ali embaixo apagando, ele tá soprando. Ah! Ele tá soprando. E aí ele... E Pedro, meu irmão. Sim. Ou seja, ele tenta apagar a vela do meu... Pedro com capacete de PM. Com P de Pedro, né? E quem está com ela no colo, gente? Gal. Gal. Já Minha pensou você madrinha. ter como madrinha, Gal? Ela te mimava muito como madrinha? Porque muito. Sua casa era riponga e tal, Era. criança. Aí, com ela você tinha mais estrutura? Não, com ela, estrutura não, mas com ela tinha mais o lúdico e do fato dela ser mulher, né? Então eu herdava muitas coisas dela. Então, criança, eu entrava no quarto dela, assim, e ela deixava eu usar todos os vestidos dela. Então eu usava os vestidos de lantejola, os boais, as coisas, algumas coisas ela deixava eu levar para casa. Mas, assim, encontrar com a minha madrinha quando criança, para mim, era um acontecimento, porque minha mãe era mais hippie, não tinha essa coisa de se arrumar. E aí eu tive esse privilégio de ser criada numa família onde tinha a Gal, a Betânia, e também as frenéticas, porque minha mãe era muito amiga de todas as frenéticas. Então, a nossa casa em Salvador, no Rio, era uma casa onde elas se reuniam. Então, elas acabavam me dando esse material para a coisa lúdica da criança, de querer ser artista já desde muito nova, de querer fazer meus showzinhos em casa. Só mulher, você só falou de mulher até agora. Só falei de mulher, Tudo porque bem, já tinha o meu pai. enorme. É isso que eu tô falando, já tinha uma figura
masculina muito forte dentro de casa, que era meu pai. Meu tio Caetano também muito próximo, porque as irmãs eram casadas, né? Dedé e Sandra. Agora, tem uma outra coisa. Esse mundo que você foi criada era uma bolha com um comportamento diferente, mais liberal, com uma moral diferente. O seu pai falava, saía do New York Times, sabe? O seu aniversário aparecia em documentários. Quando é que você se deu conta que o mundo não era esse? Foi quando eu lancei o meu primeiro álbum, Preta Porter, que eu fiz aquela capa junto com o Fernando Zarif e a Vânia Toledo, nossos amigos queridos, artistas à frente do seu tempo. Eu fui fotografar a capa do álbum na casa da Vânia e eu estava lá fotografando, o Zarif enlouquecido. Eu olhei para eles e falei, ai, gente, eu queria ficar nua. Aí eles falaram, fica, claro, tudo a ver. Nossa, mas a gente não pensou nisso antes. Eu falei, ai, não... eu tô renascendo, tô lançando um álbum aos 28 anos de idade. Eu quero ficar nua. E aí eu fiquei nua, enfim, a Vânia fez fotos lindíssimas. Eu fui alertada pelo diretor, um dos diretores da gravadora na época da Warner, que falou que... Falou exatamente o que aconteceu. Ele e meu pai, né? Porque eu fui mostrar as fotos pro meu pai falou, desnecessário, Preta. E eu falei, nossa, Gilberto Gil sendo careta, que coisa inédita, né? É que a foto era linda, mas aí o que ia acontecer? Ninguém ia ouvir a música, ia todo mundo falar da foto, que de fato aconteceu. Virou notícia, assim. Capa de jornal, esses programas à tarde. Fantástico. O Fantástico foi até a minha casa para me entrevistar, porque virou um acontecimento. E eu... pretinha no mundo da Tropicália, como você disse, que vivia numa bolha onde eu achava que toda a sociedade era como a minha família, né, com a cabeça aberta. Fui surpreendida com uma enxurrada de muitas coisas que na época não se dava nome, mas era gordofobia, homofobia, racismo, enfim. E de onde é essa coisa indígena sua? Então, tem muito. Aqui também, mas aqui é muito... Tem. Minha mãe, meu bisavô... Não, meu tataravô, por parte de mãe, era indígena. E minha mãe tem traços indígenas muito fortes, assim. Mas quando eu era criança, eu conto essa história no livro também, essa viagem de ônibus, que tem essa primeira foto... foi uma história muito marcante, assim, para mim. Porque eu tinha 4 anos de idade, a gente foi viajar de ônibus para fazer turnê com meu pai, as crianças no ônibus. Parou uma hora o ônibus numa tribo indígena e todo mundo saiu para comprar cocá, comprar as coisas, enfim, que eles estavam vendendo. E eu fiquei dentro do ônibus, agarrada no ônibus, chorando copiosamente. E minha mãe falava, Preta, desça, vamos tirar foto, vamos comprar cocá. Não. Eu falei, não quero, vocês vieram me deixar aqui. Vocês vieram me trazer pra minha família. Você não é minha mãe. Eu tive um surto. Uma coisa mediúnica total, sua, assim, de identificação, né? Claro. Porque eu tinha esse cabelo liso, assim, né, cuia. Quando eu vi um monte de pretinhas ali embaixo, eu não vou, não. Iguais a mim. Eu falei, eu não quero, vocês vieram me deixar. Que história maravilhosa. E foi um escândalo, assim. Aí meu pai veio, conversou, e isso marcou muito essa viagem da primeira foto. Teve o diagnóstico e depois, meses depois, teve simplesmente uma sepse, quer dizer, uma infecção generalizada. Isso é muito perto de... Eu fui e voltei. Os médicos me trouxeram de volta. O episódio da sepse, assim, é bem grave, porque... Primeiro porque quando acontece é tudo muito rápido. Eu tive muita sorte, porque eu me senti mal na noite anterior e o meu oncologista, na época, falou, você tem que ir pro hospital. Mas você estava em casa quando você sentiu mal? Eu estava em casa quando eu me senti mal. E aí o oncologista falou, não é normal tudo que você está relatando, que você está sentindo no quinto ciclo de quimioterapia. É melhor você ir pro hospital, eu quero te ver. E ele me levou pro hospital. Então eu tive a sepse no hospital. Se eu tivesse em casa, eu não estava mais aqui. Então, assim, meus anjos da guarda, meus orixás, desde o início de toda a história, assim, o sangramento que eu tive quando eu passei mal em janeiro e fui para o hospital e descobri que estava com um tumor, são coisas, assim, que você sente a presença divina mesmo dos meus protetores ali falando, ainda não é a sua hora.
Mas eu fui e voltei, e aí a volta da sepse é complicada, porque eu tive muitas revelações, eu tive encontros com pessoas enquanto eu estava desacordada. Um lance mesmo... Não, é uma coisa espiritual mesmo, assim, um encontro. E aí Deus falou, olha, não ainda volta que não... Uma chamada de vídeo, o pai de Preta, Gilberto Gil, vai conversar com ela para aquele momento difícil. Aí ele diz o seguinte, cara, inacreditável, isso é muito a cara de seu pai. Não é a cara dele? Ai, gente. Filha, a natureza é sábia, somos parte dela e vamos voltar para ela. Isso faz parte da vida. Como é que você reagiu a isso? Se estiver sendo muito difícil para você e se for sua hora, aceite. Foi ótimo ele ter dito isso pra mim, porque eu tava na merda, Pedro. Eu tava assim, tinha acabado de voltar da sepsemia, tava com risco, assim, 8 de morte ainda na UTI. Minha pressão batia 23. Então não foi tão absurdo ele falar o que ele falou? Eu tava realmente, eu tava na iminência. Mas ao mesmo tempo mexeu com o teu... Mexeu comigo. Eu tava na iminência, assim, era alerta vermelho máximo, assim, tipo... Todo mundo preocupado. Os médicos, ela pode ir embora a qualquer hora. A gente não conseguiu estabilizar ela. Eu estava com pancreatite, eu estava com pneumonia, eu estava muito ferrada. Assim, o corpo colapsou mesmo. E aí? E aí ele fala isso pra mim na hora, quando ele falou, se estiver sendo muito pesado pra você, aí a gente faz um recorte pra 2016, 2017, quando ele ficou doente. Eu tava no hospital junto com ele. Ele falou, ele deu uma desistida uma hora. Foi. Ele falou, não tá dando pra mim, eu não quero mais esse tratamento vai me matar. Ele pediu que os médicos suspendessem o tratamento que ele estava fazendo. E ele falou, se tiver sendo... Eu acho que ele se colocou nesse mesmo lugar, assim. Se tiver muito pesado para você, vai. Se deixa aí. Porque é muito ruim viver com esse incômodo e lutando dessa forma que você está lutando. Aquilo me deu virou uma chave na minha cabeça, porque em nenhum momento ninguém tinha me dito que eu estava correndo risco de vida ainda. As pessoas vão, os médicos, os acompanhantes, vão meio que passando um pano. Isso é um pai, né? O pai trouxe a realidade. E aí eu entendi que eu tinha risco de morte eminente ali. E aí eu falei, não quero não. Eu não quero morrer, não. Não chegou minha hora, não. Funcionou, né? Funcionou muito. Que legal. Foi, mais uma vez, eu digo, meus protetores, meus orixás. A outra coisa que não é tão engraçada é que, no meio do processo, deu-se a separação e não é nada incomum, ao contrário, é bastante comum, separações quando um dos cônjuges passa por uma doença. Principalmente mulheres. O contrário, a taxa é muito menor. Pois é. As mulheres cuidam dos seus homens. Assim como quando vão presos... A fila de... As mulheres visitam e os homens deixam as mulheres lá dentro. Mas você buscava e quem segurou a barra na falta do seu marido? Como foi isso? Ele não segurou? Foi... Não, ele não. Depois eu entendi, né, obviamente, que ele já estava num relacionamento extraconjugal há 6 meses e eu não sabia. Mas, na minha cabeça, até isso eu acolhia, sabe? Eu falava, nossa, tá sendo muito duro para ele não tá dando conta, deve ser difícil realmente a mulher... doente, muito hospital. Porque ele não ficava comigo no hospital. Ele me largava, literalmente. E meus amigos, minha família. E aí foi surgindo gente de todos os lugares, assim. Amigos de infância, amigos de adolescência. Todo mundo querendo muito estar ali comigo. E isso era até uma coisa que ele usava de desculpa. Ele falava, nossa, a casa tá cheia, eu não preciso ficar aqui. Eu vou pra rua, e ia pra rua e ficava na rua. Enfim, é triste, mas é uma realidade, não só comigo, mas com muitas mulheres. Você faz uma reflexão sobre isso, dizendo... Eu sempre digo que o empoderamento tem que ser extremamente responsável. Amar seu corpo não padrão não pode estar associado a não cuidar de sua saúde. Exatamente. Se você se ama mesmo, você se cuida. Eu achava que me amava, mas descobri que não. E esse assunto é extremamente sensível para mim. Você está querendo dizer aí que a gordofobia não precisa ser substituída pela gordofilia? Exatamente.
a gente pode se amar com a forma que a gente tem, mas a gente tem que entender se aquele corpo é saudável. Hoje eu sou uma mulher saudável, eu me cuido, e eu continuo fora do padrão, não estou dentro dos padrões, eu não sou uma mulher magra. E acho que Você isso tá é uma... fininha. O tratamento, todo o processo que eu passei. Posso imaginar. E o pós, principalmente, porque eu não tenho mais o reto, né? Eu amputei o reto. E então minha parte digestiva é toda diferente. Eu ainda passo por coisas muito delicadas. Eu tenho incontinência fecal, eu ainda uso fralda. É delicado, assim. Vocês estão vendo aqui, eu... É fruto de uma administração trabalhosa. Trabalhosa. O pós tudo isso, né? A reabilitação demora anos, né? Até eu conseguir voltar, a ter o comando do meu corpo, a conseguir segurar. É muita fisioterapia pélvica, é muita... reordenamento muito radical. Radical. Eu tinha uma culpa muito grande do meu câncer, porque ele era no intestino. Essa sempre foi um debate na minha vida, né? A questão do meu peso. Um debate até muito mais público do que meu próprio. Quando começou o debate público, eu comecei a comprar algumas noias e algumas questões para mim. Mas eu sou uma mulher que sou fruto daquele momento nos anos 80, onde as lanchonetes de fast food invadem o Brasil. Eu, de uma família extremamente natureba, meu pai era macrobiótico, eu não podia tomar refrigerante na minha casa, mas ao lado da minha escola abriu uma lanchonete. Nada mais transgressor e delicioso. Delicioso. Eu juntava minhas moedinhas, o meu dinheirinho da minha mesada, porque eu queria ir para a fila da lanchonete. E aí eu descobri que essa lanchonete tinha uma promoção, que se você falasse muito rápido os ingredientes do sanduíche, você ganhava de graça. Amor, eu falava. Vamos na veloz dicção de Carmen Miranda. Eu era a mais rápida de todas, eu ganhava lanche todos os dias, eu comia. E escondida dos meus pais, obviamente, claro. Porque eles não me davam dinheiro para isso, mas tinha essa promoção, que era maravilhosa. E eu me culpei muito, assim, quando eu fiquei doente, pela a minha não administração correta da minha alimentação durante a minha vida. Mas perdoe-se, né, Prêmio? Amor, graças a Deus existem terapeutas no mundo. E os meus médicos todos, meus oncologistas, todos me diziam, não se culpe, a gente trabalha aqui com pessoas extremamente saudáveis, pessoas que têm uma alimentação boa, fizeram exercício a vida inteira e têm o mesmo tumor que você, o mesmo câncer que você. Então, eu tive esse momento de pazes comigo mesma, mas eu ainda acredito e que a gente tem que estar sempre alerta com a nossa saúde.